Olá, tudo bem com vocês? Ano novo, casa nova, edição nova. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao IboaCast Mulher. Eu sou Graziela Nunes, coordenadora de mulheres da Igreja Batista do Olho d'Água, e eu estou aqui com a minha parceira de sempre, né? A minha casca de bala, é isso que fala? Sinara! E aí, Sinara? Tão bom te ter aqui de novo. Oi, gente, tudo bem? Prazer novamente estar com vocês aqui. E hoje nós temos um tema muito especial para falarmos. Você sabe qual é, Grazi? Eu amo tudo relacionado ao tema. Diz para eles, conta para elas. O nosso tema é Rumo ao Sucesso, estratégias de planejamento para transformar sonhos em realidade. Se você tem sonhos e quer transformá-los em realidade, fica conosco até o final. Vamos lá? Olha, nós temos aqui duas convidadas. Eu sempre trago mulheres especiais aqui com Sinara. Mas hoje nós temos duas convidadas escolhidas assim a dedo para nós falarmos, para nós papearmos aqui sobre planejamento, sobre organização. E essas mulheres realmente inspiram outras mulheres, né? Influenciam outras mulheres e são de uma extrema relevância dentro da nossa igreja, dentro da nossa sociedade, e elas são especiais. Sim. E nós estamos aqui com a Jocionara Lima, corretora de imóveis do nicho de alto padrão em São Luís. Seja bem-vinda, Jo, ao Muito nosso obrigada, podcast. Sinara, Grazi. Agradeço o convite. Eu espero, contribuir realmente com esse tema tão relevante para a gente. E também temos, com muito prazer, a nossa querida Alexandra Pedrosa. Ela é administradora da IBOA, Igreja Batista do Olho d'Água. Ela trabalha sob a liderança do pastor Gedaías, o nosso pastor presidente, e ela executa os planejamentos que são realizados, são feitos na IBOA. Ela também supervisiona os ministérios da IBOA. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Gente, muito obrigada pelo convite, obrigada, Sinara, muito obrigada, Grazi. É um prazer. Esse bate-papo de hoje, né, Jo, é para a gente compartilhar um pouco das nossas experiências, daquilo que deu certo para que pode ajudar você também a colocar para fora todos os seus sonhos, planejá-los e executá-los. O quão maravilhoso é a gente saber que o planejar é feminino também. Na verdade, eu costumo dizer que a mulher, ela já nasce com uma essência ali de planejamento. Concordo. Nós fomos constituídas como ajudadoras, né? E como ajudar sem planejar, sem organizar? É bem verdade que muitas vezes acham ali que a nossa vida é sempre no automático. E a gente é empurrado para ter uma vida no automático. Mas eu estou diante dessas duas mulheres que já compreenderam aí que a vida não é automática, né? Que essa vida precisa de ordem e decência, como a palavra nos orienta. Com certeza. Então eu tenho a nossa primeira pergunta aqui, ela é uma pergunta bem interessante, porque eu acredito que muitas mulheres fazem essa pergunta e se fazem essa pergunta, né? Sempre que tem a oportunidade de ter alguém ali. Planejamento. Na visão de vocês, o que é planejamento, né? Um bom planejamento, como é feito um bom planejamento para se alcançar resultados? O que é que vocês podem contribuir com a gente? Um planejamento, ele é um convite a simplificar a nossa vida, a simplificar os nossos gastos, priorizando o que é importante para nós, no curto e no longo prazo. Na Bíblia, a gente tem vários exemplos de pessoas que planejaram, como Neemias, e conseguiram chegar no objetivo que foi proposto para ele. Então, é simples, não é tão difícil, não é algo imensurável, é palpável, ele é gostoso de fazer, você só precisa colocar em prática e você precisa se disponibilizar a fazer. E aqui, do meu lado, eu tenho a minha amiga Jo, que ela fez isso com maestria nessa mudança de carreira que ela vem se propondo desde 2023 e tem um show para compartilhar com a gente. Bom, eu costumo dizer que planejar é você ter um plano de ação.
muito palpável, realizável mesmo. Então, para isso, esse planejamento, ele tem, para mim, precisa ser visual. Para você pode ser que seja escrito, mas precisa ter em qualquer âmbito da sua vida. Planejar é quase o total disso. O realizável realmente pode até começar com a motivação, mas a motivação, por ser algo tão emocional, ela passa. Então, o que realmente você vai precisar é determinação, é foco, conhecimento e renúncias, para que isso aconteça realmente. E renúncia é uma coisa que nem todo mundo está muito disposto, né, a fazer. Né? E a palavra do Senhor, em Provérbios 6, ele fala sobre o preguiçoso, sobre a pessoa procrastinadora. Então, quando ele diz, olha, preguiçoso, que horas você vai acordar, que horas você vai se levantar? Então, eu creio que a motivação, a vontade, ela precisa ser nossa. E a determinação também. Se você estiver determinado, você estiver posicionado para as coisas acontecerem, eu acredito que divinamente as coisas realmente aconteçam, porque aconteceu para mim. Muito bem. Jo, e como é que você determina quais são os objetivos, quais são as prioridades quando você planeja? Que mecanismos você utiliza para fazer isso, para determinar? Eu tenho objetivos, mas eu preciso priorizar determinadas coisas, né? Então, como é que você faz essa seleção? Bom, como eu falei, eu sou uma pessoa muito visual, Sinara. Então, eu tenho meu plano de ação visual e escrito. E, diariamente, esse plano ele é revisado por mim. Eu oro em relação ao meu plano, ao meu planejamento, eu vejo o que eu já fiz, o que falta fazer em termos de porcentagem e eu coloco isso realmente para realizar. No meio desse processo, eu faço ajustes. Então, eu tenho um compromisso comigo, primeiramente. Depois, eu tenho um compromisso com a minha família. Então, a gente senta pelo menos aí uma vez por mês e vai avaliando. Então, eu costumo dizer que muito do que eu estou vivendo hoje, eu comecei a viver no secreto. Muitas das coisas que eu consegui tirar do papel, eu compartilhei com a Alexandra. E eu achei tão bacana vocês terem... convidado as duas, né? Eu achei tão bacana vocês terem nos convidado sem saber disso. Mas quando eu estava me reposicionando profissionalmente, a Alexandra foi uma das pessoas que eu disse, Alexandra, olha, eu vou começar a me reposicionar profissionalmente e eu preciso que você me dê feedbacks, que você me repreenda. Porque quando você está debaixo de uma repreensão, você cresce muito mais e muito mais rápido. Uma repreensão com amor, né? Exatamente. Uma orientação, né? Uma orientação. Então, ela foi essa pessoa. Ela e mais 2 pessoas. Porque hoje também, Grazi, não dá para você escutar todo mundo. Claro que não. Você perde a sua autenticidade e, lógico, que nem todo mundo vai te dar um feedback que seja verdadeiro. Então, eu contei com a Alexandra em relação a isso. Interessante, essa prestação de contas, né, que é feita com alguém, isso é muito importante. E nós estávamos falando sobre essa questão de planejamento e essa pergunta, e aí me veio a ideia da questão do tempo, né? Como você se organiza. E aí, essa questão de tempo, Alexandre, você poderia contribuir conosco? Ela falou mensalmente eu reviso com a minha família, eu vejo isso com meus filhos, com meu esposo. Mas a gente precisa pensar também nessa questão do tempo, do planejamento, né? Quando ele deve acontecer, né? Quando ele deve ser anterior àquilo que nós nos propomos a fazer, a realizar. Sinara, parte também do ponto de onde você deseja chegar. Então, assim, eu vou trazer para o ambiente da IBOA, né? Então, a gente tem várias programações lá, a gente está prestes a uma grande programação de mulheres para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Então, o planejamento, ele já vem desde janeiro. Nós já estamos pensando... o que vamos entregar para essas mulheres. Então, assim, eu tenho aqui a Coordenadoria de Mulheres, que já apresentou o seu planejamento do que vai acontecer, qual é o conteúdo que vamos apresentar, se vai ser um chá, se vai ser apenas um café, mas tudo isso já está pré-definido no planejamento. Então, o que é que a gente faz? A gente pega isso com 3 meses de antecedência,
analisa ponto a ponto, mensura o que a gente precisa mensurar, vai atrás de orçamentos, a gente vê o espaço que vai ser realizado a programação e a gente se programa para que esse objetivo, que é a comemoração, aconteça sem tantos percalços no dia a dia. Bem. Eu tenho uma curiosidade. Ouvindo a Alexandra falar aqui, a gente sabe que a igreja, ela é um ambiente que nos ensina muito, né? Muito. E nos prepara muito. Então, assim, eu iniciei na coordenadoria de mulheres da igreja e aí eu achei fantástico tudo o que cerca esse bastidor da igreja, né? Que o bastidor da igreja, ali a alma do negócio acontecendo. E aí a gente trabalhando em conjunto aí com a administração, e na figura da administração da igreja, a Alexandra é a administradora, o quão a gente aprende. Mas aí vocês, a gente conversando aqui, o que leva vocês a conseguirem? Vocês têm ferramentas, vocês acompanham por aplicativo, vocês fazem gestão à vista. Lá em casa eu faço gestão à vista porque eu também sou muito visual. Mas como é que vocês fazem? O que é mais simples? Ou é no papel mesmo, é no canetão? Como é que é? Eu particularmente gosto de escrever. Por quê? Primeiro porque eu tiro da minha cabeça e eu deixo ela tranquila, coloco no caderno, eu brinco. Quem chega lá na minha sala vê, eu tenho um caderno de 10 matérias. Por quê? Porque eu tiro da minha mente, coloco no papel e ali do papel eu começo. Com uma agenda, que é o Google Agenda, que me dá os starts daquilo que eu realmente preciso fazer, quando e o horário. E é importante a gente ter essa percepção de horário, né? De controlar esse nosso horário. O nosso dia ele é muito corrido. Hoje em dia tem muitas coisas para nos distrair. Então a gente tem as redes sociais, a gente tem o smartphone, que ao mesmo tempo que ele te dá conhecimento, ele tira... te rouba tempo. Exatamente, ele te rouba o tempo. Então, se você não tiver a certeza de onde você quer chegar, você não consegue, porque você tem que desligar, às vezes, o seu WhatsApp, você tem que desligar a sua internet para você produzir. E eu costumo escrever, fazer a lista do que eu vou executar naquele dia e vou riscando o que eu consigo e o que eu não consegui fazer, para reagendar para o dia seguinte. E assim, para a semana. Então, assim, se vai acontecer uma programação naquela semana, então, na segunda, eu já começo a preparar ela vai acontecer na sexta, mas na quarta ela já está organizada estruturalmente, porque o planejamento é gostoso de você planejar, mas o mais delicado, que as pessoas às vezes se perdem, é na hora de executar. O executar parece ser tão difícil que a pessoa desiste. E não é para desistir. Todo dia um pouquinho, todo dia fazendo uma coisa, você chega no objetivo. Quando a gente quer perder peso, a gente não vai no nutricionista, a gente não faz os exames, a gente não vai para academia, a gente não come corretamente, porque comer corretamente 100% a gente às vezes não consegue, mas comer com determinação corretamente, a gente consegue perder peso. Eu não sei porque esse assunto está rodando, não sei porque ela trouxe isso, não sei porque que Deus inspirou ela nesse momento. Acho que a gente pode falar, a gente pode até dizer um Fala Jeová, será? E você, Ju? Como eu falei, Grazi, eu sou uma pessoa muito visual. Então, meu plano de ação, ele é visual. O que depender de mim, eu vou cumprir. Então, eu vejo que as pessoas contam muito com a vontade. Eu não conto com a minha vontade. Eu faço exercício físico porque eu preciso fazer. Eu vou entrar em contato com X clientes porque é o meu trabalho. Eu vou ler tantos livros por ano porque eu fiz esse compromisso comigo e assim eu vou fazendo. Eu não conto com a vontade. Eu tenho na minha cabeça que eu preciso fazer o que deve ser feito para eu atingir o meu planejamento. Então, eu tenho isso muito forte comigo. E eu vejo que, às vezes, é uma dificuldade da mulher. Eu também já tive, né, de contar com a motivação, com a vontade, mas isso é muito emocional. A motivação, ela passa. O que fica realmente é a determinação e você ter a consciência que, para você atingir alguns objetivos, você vai ter que renunciar a outros.
E o planejamento é realmente ajuda, renúncia, porque né? o meu, por exemplo, ele é visual. Então, quando eu atinjo o objetivo e aquela figurinha eu tiro do meu plano de ação e eu coloco numa caixinha que eu vou revisar daqui a alguns meses, e aí eu vou revisando e nessa minha caixinha tem essas coisas que eu vou tirando. Gente, para mim é uma alegria maravilhosa, porque estende aos meus, a minha equipe, né, a minha Sim, família. Sim. Gente, interessante, né? Talvez alguém esteja vendo esse podcast agora e esteja dizendo: eu nunca pensei em planejamento para determinadas áreas da minha vida. Sim. E essa é uma excelente oportunidade Eu tenho para pensarmos. tudo hoje. Planejamento é para todas as áreas. Pra né? todas as Para todas áreas. as áreas, para Todas as tudo. áreas. Até a ida ao supermercado, você precisa planejar Até a a ida a trajetória. uma loja. A uma loja. A trajetória, né? E aí nós vamos falar daqui a pouco sobre a saída a uma loja e o que deixar na loja, o que trazer da loja. Olha né? só, É importante. Falando para a mulher que é uma profissional corporativa, enfim. A gente chega numa empresa e o tripé, né, a base daquela empresa, daquela organização, é o planejamento estratégico. Toda empresa de crescimento, de sucesso Tem. exponencial tem um planejamento estratégico. Aí você, como funcionária ou como prestadora de serviço, você chega e você vai seguir aquele planejamento estratégico. E o que eu digo muito para as mulheres que eu acompanho é: o planejamento estratégico, ele não é só organizacional. Ele é um planejamento estratégico. Ele é organizacional, ele é pessoal. Então, quando eu digo, você já tem um planejamento pessoal feito? E aí a pessoa, planejamento pessoal, o que é isso? Como assim, né? Sim. Aí a gente fala muito desses planejamentos e aí da disciplina, da organização. A gente vê aqui a Alexandra toda estruturada, Jo toda estruturada no visual. E os imprevistos? Eles acontecem? Porque a maioria das pessoas que ainda tem um planejamento pessoal, elas desistem nos imprevistos, né? E aí, como é que lida com esses imprevistos? A gente reprograma. Os imprevistos, eles não são para você olhar para eles e achar que você foi punido, não. Às vezes até o Senhor nos permite passar por imprevistos para nos formar, para nos forjar melhor. Então, imprevistos, eles sempre vão acontecer. Quando a gente estava vindo para cá, caiu uma chuva. A gente pegou um engarrafamento que não era previsto. A gente saiu com uma certa antecedência, mas o engarrafamento meio que nos atrapalhou. Não nos atrapalhou por quê? Começamos a orar, respiramos fundo, vamos aqui bater aqui, o que a gente bate bola aqui, vamos fazer aqui um podcast aqui dentro do carro, para a gente saber mais ou menos aquilo que a gente vai transbordar na vida de outras pessoas. Então, você tem que respirar. Respirou e parte para o plano B. O plano B, alguns escritores não gostam do plano B, né? Mas ele é necessário. Porque em uma situação que você não tem gerência sobre ela, você tem que respirar fundo. Sim. E tentar ir para frente com as ferramentas que você tem na hora. Na hora. Perfeito. Gente, vocês me fizeram pensar sobre a mulher de Provérbios 31. Eu acho que ela planejava tudo. Eu sempre digo que aquela mulher era extremamente planejada. E outra coisa, ousada, corajosa, né, disciplinada. Eu vejo ela como uma comerciante. Eu também vejo, empreendedora. Sim. Sabe? Ela não acordava pela manhã à toa, ela tinha um horário para acordar. Tinha. Né? Organizar, administrar a sua casa, dar ordens para tudo, né? Eu outro dia estava vendo alguns gurus, né, aí do empreendedorismo e também da alta performance, né, e falando, porque a mulher, a pessoa de sucesso acorda 4 horas da manhã e faz uma live, corre na praia. E corre, né, e é uma vida extremamente perfeita, instagramável. E aí eu tô vendo, eu digo, gente, mas esse rapaz está falando isso de uma forma tão assim, leve. Mas a mulher, ela vive tudo isso, né? É isso mesmo. É o dia a dia de uma mulher. A mulher é uma figura de alto desempenho. E quando ela se planeja, ela consegue chegar ao ápice desse desempenho, né? Eu acho que o planejamento, ele extrai o melhor de uma mulher. Eu concordo contigo. Entende? E aí a mulher de Provérbios, ela é essa mulher, ela nos ensina a ser essa mulher. A vida aleatória, ela não ficou para nós, principalmente nós que conhecemos Jesus. Com certeza. Jesus era extremamente intencional e nós temos um plano. Exatamente. Fazemos parte de um plano perfeito e temos que ter um plano para executar esse plano perfeito, né, Muito Sinara? bem, isso mesmo. Ai, gente, adorei. Eu tô amando isso aqui. Esse tema é um tema que eu amo, gente.
E Grazi, Olha, eu até sugeri que fosse entrevistado também, né? Não, aqui eu tô num outro papel. Eu tô aqui bebendo da fonte, olha, a fonte, olha. Porque Olha uma só. vida sem planejamento, ela é cansativa. Você verdade. já perceberam Verdade. quantas mulheres, não só mulheres, quantos homens também vivem uma vida cansativa, porque não sabe para onde vai, não sabe o que está correndo atrás do vento, como a Bíblia diz, Exatamente. né? Então ela Vivem é a cansativa. canção de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Loucura, Que gente. loucura, não dou conta dessa música. E só, a Alexandra falou uma coisa que eu achei muito pertinente, né? E o plano estratégico, você tem um planejamento, ele te ajuda até quando chega o dia mau, o imprevisto, porque ele é bíblico, ele vai chegar. Então, se você tem um planejamento, ele no mínimo vai minimizar. E a gente sabe que o dia mau, o imprevisto, ele chega, mas ele também passa. E às vezes o dia mau, ele é uma grande oportunidade para você se reposicionar. Se eu não tivesse alguns imprevistos e o dia mau, eu não tinha me reposicionado. Então, normalmente, não sei se isso acontece com vocês, mas normalmente quando eu tenho um aprendizado com o Senhor, o dia mau chega. Não é na alegria, sabe? Então, eu acho que também é uma grande oportunidade da gente aprender, a gente se realinhar, principalmente emocionalmente, Sim. e alcançar outros patamares. Para mim, o imprevisto, o dia mau me ajudou muito. Perfeito, perfeito. Então, bom, e nós temos aqui, além da pessoa da administradora, nós temos também a pessoa da escritora. A pessoa da escritora. E a Alexandra Pedrosa escreveu um mini e-book. Logo será lançado, né? Eu tive o privilégio de ler esse mini e-book de Alexandra, está excelente, dicas excelentes. E aí, eu gostaria de saber, Alexandra, o tema, saber dessa experiência, né? Como é que isso funciona na sua própria vida, o que você trouxe para a gente e por que trouxe essa experiência, né, de ensino para a gente através desse mini e-book. Esse mini e-book, algo mesmo do coração do Senhor para minha vida, algo como a Jo diz, a gente vem buscando um reposicionamento desde 2023, a gente fez uma mentoria juntas, né, uma imersão com o Thiago Brunet, e a gente é fã de carteirinha mesmo, do conhecimento que ele transborda nas nossas vidas, e parando um pouquinho para pensar, depois de ler alguns livros, a gente fez algo bem gostoso, 3 passos para controlar os seus gastos, né? É o nome do mini e-book, ele ainda está no forno, você teve o privilégio de ver algum, Não, mas então avisa já li a logo, mensagem. eu já quero logo e já quero pulverizar para essas mulheres, porque isso é algumas uma dor. páginas dele, tá bem sintetizado, ele é real, ele não é algo que você não vai conseguir executar, ele é real do dia a dia. Ele fala um pouquinho sobre compras emocionais, aquilo que a gente já pincelou um pouco. Amei essa parte. Compras emocionais, até mesmo a ida ao supermercado. A ida ao supermercado, se você não tiver com uma listinha, você acaba comprando aquilo que não é necessário. E você acaba sobrecarregando o seu orçamento. Em vez da sua compra dar um valor X, ela dá um valor X mais 1. Tem outros pontos, como eleger as suas prioridades, como as suas compras básicas, necessárias e extraordinárias, né? Então, a gente vai um pouquinho pincelando do que é isso, trazendo para o dia a dia palpável. O que é básico a gente sabe, comida, saúde, o que é necessário. Às vezes, algo para você aprender, um curso, e algo extraordinário que vai além, que é o estratégico da sua vida, é aprender a investir. A gente tem que pensar em investimentos a longo prazo, né? Hoje em dia se fala muito em aprender esses investimentos, então a internet está aí com esse conhecimento gratuito para todas nós aprendermos um pouco mais. E desmistificando a história de que o conhecimento sobre investimento é masculino, né? Cada vez mais nós mulheres precisamos conhecer sobre essa pauta. Eu já quero ler esse e-book. Eu já li a metade. Inclusive, eu já quero comer esse e-book, por gentileza. Quando é que ele vai estar à disposição? E assim, Grazi, eu de fato, eu fico muito orgulhosa com a Alexandra,
porque era algo que ela já fazia nos bastidores. Sim. Então, assim, eu tenho muito café, muito almoço, que esse trabalho desse e-book, eu sei que veio de um plano de Deus para a vida dela, mas era algo que ela já fazia com as pessoas mais próximas dela. Então, eu quero te dizer que eu estou muito orgulhosa de você. Você está de parabéns. Não posso bater palma, mas eu vou fazer assim, tá bom? Mas ele é simples, ele não é ainda tão robusto como a gente fala por aí, mas ele é simplesinho, ele é para você ler assim em uns 20, 30 minutos. Realizável. Realizável. Ele é aquele pra gente ler completamente. Guia de bolso. Rapidamente, guia de bolso. Guia de bolso. Perfeito. Mas é um suporte, claro. Eu particularmente li de uma sentada só. De uma sentada só. Amei, eu acho que é um privilégio, realmente. Tá faltando a parte Deixa da eu te correção. falar, Sinara leu esse e-book e ela já, inclusive, está querendo mudar de casa. E eu acho que será que esse e-book teve alguma influência nisso? Tu já tá investidora? Sim, Tu já tá acho que sim, ela vai analisar. Eu tô achando, ponto, vai saber onde é que ela vai. Eu acho que eu vou cortar gastos a partir desse Exatamente, e-book. com Ela me certeza, ensinou, com principalmente sobre as compras emocionais. Viu, Grazi? Eu parei na minha vida, eu acho que fazem aí uns 10 anos. 10 anos que eu adquiri a liberdade de não comprar emocionalmente, né? Muitas coisas me ajudaram, reposicionamento mesmo pessoal, muitas coisas me ajudaram. Eu nunca fui extremamente compulsiva, mas quando você entende o que realmente é necessário para a sua vida, você vai ali aprendendo. Então, hoje, realmente, eu não curto a teoria da recompensa. Essa coisa do eu mereço não é algo que está dentro do meu escopo de vida. Eu mereço um docinho, eu mereço uma blusinha, eu mereço... Não. A gente vai planejando e elencando prioridades. A história do aonde você quer chegar determina como que você vai, né, chegar até lá. Por isso que para mim o planejar é muito importante. Eu vejo um material desse que está sendo construído como talvez a liberdade para muitas mulheres. Com certeza. Né? Para o despertar, o virar de chave. Poxa, a vida não é só sobre o merecimento e nem só sobre o que eu tenho vontade de fazer. É sobre aonde eu quero chegar. Exato. É sobre aonde eu quero chegar. Mas, Jô, a Sinara pincelou aqui, a Alexandra também pincelou aqui sobre essa mulher que mudou, né? Essa mulher que teve ali a sua virada de chave em 2023 e começou a construir uma outra mulher. E aí, eu queria muito que tu compartilhasse conosco como é que esse planejar de 2023 influenciou nessa mulher que você é hoje. Como é que essa caminhada e essa virada de chave modificou a tua vida? Na verdade, Grazi, começou em 2022. Tem uma passagem na Bíblia que no ano de 2016 ela saltou aos meus olhos. Juízes 4, que é a história de Jael. Jael estava em casa fazendo o que tinha que ser feito em casa. Israel estava numa luta. Acho que era o general, entrou na casa para se esconder, porque o marido dela, ela não era temente ao Senhor, ele se sentiu confortável. E quando ele chegou, ele pediu água para ela. E ela reconheceu que ele era um inimigo, deu um leite para ele, mandou ele descansar, deu uma cobertinha para ele e matou ele. E naquele momento, em 2016, eu estava em Cuiabá, sozinha, cuidando dos meus filhos, meu marido estava viajando, e eu estava nos afazeres domésticos, achando que eu não estava fazendo absolutamente nada. E ali Deus falou fortemente ao meu coração que eu estava fazendo o que eu deveria fazer e eu estava no local aonde eu tinha que estar. E nesse meu reposicionamento, que aconteceu no período de 2021, 2022, é porque 2023 apareceu, né? Começou a dar os frutos, mas primeiro eu estava criando raízes, né? Em 2023, novamente, essa passagem bíblica, ela saltou aos meus olhos. E eu, no meu secreto, orando, Deus falou fortemente ao meu coração: você vai se reposicionar, você vai ficar boa lá fora,
mas você precisa melhorar primeiro aqui dentro, em casa. Então, hoje eu equilibro, né, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida da igreja, a minha família, os meus filhos. E muitas das vezes acontece de eu não poder atender um cliente tal horário porque eu vou buscar os meus filhos. Numa manhã, eu às vezes não posso atender porque eu estou fazendo os deveres dos meus filhos. E isso, Grazi, me dá paz, porque eu não estou deixando de fazer o melhor, o mais importante. Sim. Sabe? Então, quando as pessoas veem, Jô, você está falando super bem, você está sendo reconhecida pelo seu trabalho, mas eu tive, no mínimo, aí 8 meses de estudo, de oração, de às vezes me sentir perdida, das vezes a Alexandra me chamar para um café e eu, Alexandra, olha, não sei, não está dando certo aqui, Jô, é assim mesmo, e procurando mais conhecimento, me especializar. Então, para que isso acontecesse como hoje, começo a colher frutos, teve momentos difíceis e esse reposicionamento, ele teve muitas renúncias. Então, o que às vezes eu acho que a mulher tem dificuldade é de sonhar, e no meio de realizar, vem as dificuldades e aí ela desiste. Mas tudo que é perene, tudo que é conquistado, que é a longo prazo, que fica, ele realmente precisa de renúncias, isso faz parte da vida, é um processo. Quando tu tá falando, eu tô imaginando algo até que a gente já conversou, que muitas mulheres entendem que para uma vida profissional dar certo, tem que haver uma renúncia da vida familiar. E para a vida familiar dar certo, tem que haver uma renúncia da vida profissional. E a gente não vê isso nas escrituras em momento algum. A mulher de Provérbios traz isso para a gente, né? Muito claro. Mas vocês concordam de que o equilibrar de pratos ele é extremamente possível e claro. debaixo ali do cuidado do Senhor, a gente consegue realmente ter paz, com certeza, fazendo as concessões? É extremamente possível, e eu acho que é este o caminho, porque assim, eu acho que dá até outro podcast, né? Hoje a gente está aí realmente num momento que parece que a maternidade é uma coisa muito pesada. Eu trabalho fora e eu cuido de filho. Não, gente, faz parte da vida adulta. A gente, né, escolheu, a gente vai administrar e tá tudo certo. Eu tenho momentos, Grazi, no meu trabalho que eu acelero mais, mas eu desacelero. Por quê? Porque no meu bastidor eu preciso ser melhor. Eu preciso acompanhar os meus filhos, eu preciso acompanhar a minha mãe, eu preciso cuidar do meu lar. Então não é todo o tempo que eu estou acelerando, sabe? Para realmente eu poder equilibrar esses pratos. Eu acho extremamente possível. Para mim é um caminho que me dá paz. Tem momentos que eu acelero, mas tem momentos que eu desacelero, porque eu preciso cuidar dos meus. Isso é organização. Certo. Então, nós estamos falando de planejamento e organização. E aí eu vou perguntar para a Alexandra agora, né, sobre exatamente isso, sobre esse planejamento e organização, né? Como ele contribui para esse equilíbrio entre o pessoal e o profissional? Ele te deixa tempo, né? Quando você tem um planejamento, o planejamento nada mais é do que um mapa na tua mão, que ele te permite sonhar. Quando você se planeja, você tem tempo. Tendo tempo, você se permite sonhar, você se permite viver em família, como a Jo compartilhou, que ela tem a experiência de ser profissional, e uma profissional que não tem um trabalho somente dentro de casa, ela sai, né, ela atende clientes, ela está ali atendendo pessoas que desejam comprar suas moradias ou investimentos, mas também ela requer o tempo dela precioso com a família, com a mãe. É você poder sonhar. O sonho te permite estar viva, e sonhando você consegue ir para frente. Planejando, você tem tempo. Sem planejar, você vive aquilo que a gente já comentou aqui, naquela vida agoniada, naquela vida corrida, que você não tem tempo para nada, e você não tem tempo nem para sonhar. Os sonhos de Deus, ele começa primeiro no Senhor, depois ele implanta nos nossos corações e a gente executa. Muito bem. Perfeito. Eu acho divino a questão da organização, né? Vocês falar sobre, olha, tá tudo certo, eu não vou atender um cliente porque eu tô aqui. Eu vejo, inclusive, veio na minha cabeça agora
Maria escolhendo a boa parte, né? Então, a nossa família é a boa parte, né? O nosso bastidor é a nossa boa parte. E quando a gente se organiza, realmente a gente consegue fazer esse jogo de equilíbrio. Porque a gente faz o quê? A gente trabalha, tem o recurso para gastar onde? Para gastar na nossa família, para gastar com os nossos. Senão não teria propósito nenhum. Eu estou aqui trabalhando, investindo, conseguindo aquilo que eu sonhei, mas eu vou usufruir disso com quem? Eu vou usufruir isso com os meus. E o contrário também, né, gente? Quando não há um planejamento, há uma bagunça, digamos assim, isso afeta diretamente a família. Com certeza, Sinara. Certamente, porque ele vai refletir lá. O seu estado emocional, o seu estado de espírito, ele vai influenciar dentro da sua família. Eu costumo dizer que a gente é meio que a temperatura mesmo da família, né? E eu acredito também em algo que o planejamento, ele me ajuda muito. Ele evita que eu me distraia. Então, como a Alexandra falou, no smartphone hoje, a gente tem conhecimento à palma da mão, né, e tudo, mas a gente também tem muita distração. Então, eu tenho meu planejamento, então hoje eu não tenho muito tempo para distrações. Eu não tenho tempo para simplesmente, eu vou no shopping, não, vou passear, vou ver o que tem na loja tal. Sim. Eu não saio da minha casa sem saber o que eu vou fazer. Aleatoriamente. Aleatoriamente. Eu nem tenho tempo para isso. Sim. Então, hoje, se eu vou numa loja, eu tô precisando comprar, eu tô precisando de uma calça bege de uma blusa verde, por exemplo. Eu vou em tal loja, eu vou em lojas muito pontuais. É a intencionalidade mesmo. Exatamente. Eu não fico rodando. Aí eu vi, não achei, compro uma outra oportunidade, sabe? Mas eu não vou num shopping assim, de forma aleatória. Vou passear, tô estressada. Loucura, gente. Olha, isso tá muito relacionado à maturidade também, né? Isso também está muito relacionado à maturidade, mas eu não acho que é só a maturidade. Eu fico vendo que as mais jovens, as meninas mais jovens, né? Aquelas que são um pouquinho mais jovens do que a gente ainda é jovem. A gente é jovem. Então, eu fico observando e assim, eu entendo perfeitamente hoje a frase que minha mãe dizia. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje no corpo de 20, 25, era diferente. Eu digo, mas Deus é perfeito. Hoje eu entendo isso. Porque se eu tivesse a cabeça, a maturidade que eu tenho hoje, a intencionalidade de vida que eu tenho hoje, com 20 anos, o mundo... Eu seria aquele meme da explosão, aquele negócio da explosão, era aquilo. Meu Deus do céu. Mas tu tá dizendo assim, Grazi, eu consigo ali me organizar, eu sei priorizar, eu sei renunciar. A Lê tá falando aqui sobre a questão eu posso sonhar, eu posso me organizar e eu posso alcançar o meu sonho. Sim. Tá bom, planejei, coloquei lá, ou fiz meu mural extraordinário, ou fiz meu mural do sonho, coloquei no papel, enfim. Mas como é que você mensura isso? Cara, mensurar. Como é que você sabe que você chegou, que você alcançou o sucesso naquilo que você planejou? Como é essa mensuração? Você não precisa mensurar isso só com grandes coisas. Os pequenos passos, as pequenas conquistas, elas são gostosas e elas fazem você se motivar cada vez mais. Então, assim, eu percebo que na fala da Jo, ela diz muito isso, né? Que ela foi para frente, ela conseguiu os objetivos que ela desejou, mas com certeza ela celebrou cada etapa minúscula possível. Por exemplo, quando você vai para um supermercado e tem a tua listinha de compra, tu compra exatamente aquilo ali, tu chega em casa, tu arruma, não te sobrou tempo? É verdade. Tu não pode sonhar, tu não pode pegar um sobra livro. Tempo e às vezes sobra até dinheiro, né, gente? Exato. A depender, né? Detalhe. Quando você se prioriza para estudar, você não precisa de tempo. Então, você tem que colocar ali no seu plano de estudo, nada mais é do que um planejamento. O seu plano de estudo, aquilo que a gente fazia na escola, que a gente, dia de segunda era matemática, dia de terça-feira era português, exatamente é o que está na nossa vida hoje. Então, é palpável. E você conseguir colocar isso nesse plano, nesse planejamento, nesse mapa que vai te nortear, você consegue ir para frente, você consegue ter tempo. Porque, às vezes, as pessoas, elas desistem e elas não conseguem mensurar o que elas estão fazendo. Por quê? Porque talvez ela se propôs a ler um livro de manhã cedo.
E de manhã cedo, se você é uma mãe, você tem que preparar os seus filhos para a escola, você tem que organizar a sua casa, você tem que organizar a sua roupa para sair apresentável para o seu trabalho. Então, você vai analisando de acordo com você. Não tem um plano perfeito, aquele uma receita de bolo para todos. Não é um né? antibiótico, não é um antibiótico. Ele precisa ser algo que você consiga fazer. Faça, comece. Aí você vai dar conta, mas do seu jeito, na sua casa, e não necessariamente a minha casa, a casa da Jo, a casa de vocês, é de um jeito que pode ser aplicado em outra. Às vezes a gente pega o quê? A gente pega os exemplos, e através daqueles exemplos a gente coloca para frente. Certo. Perfeito. Só, vamos lá. A Grazi falou algo aqui sobre fase, falou da mãe, tudo, né? Nós estamos numa outra fase, né? Engraçado que há alguns domingos atrás, um jovem, adolescente jovem, né? Me abordou na igreja e disse que gostava muito do podcast, né? Assistia. Um homem, né? Rapaz. E... Aprendendo. Aprendendo. A escolher, eu acho que ele quer escolher bem. E olha só, nós estamos falando, e aqui claro que tem um público, né, na sua maioria de mulheres, mas cada fase das nossas vidas, elas têm objetivos e prioridades, né? Sim, claro. Como vocês poderiam falar para uma jovem, né? Porque a jovem, ela tem... A Alexandra até deu um toquezinho quando falou sobre estudos, mas onde você quer chegar com seus estudos, né? O que você quer fazer, né? Então, o planejamento, ele não serve só para a minha fase, para a sua fase, Jo, para a de Alexandre e para a de Grazi. Para tudo. Mas cada fase, ela tem uma meta a ser alcançada e um planejamento que pode ser executado, né? Sim. E como vocês poderiam dizer assim, por exemplo, para uma jovem, um jovem, um homem, uma pessoa que não esteja nessa fase ainda talvez de construção, de compra de algum bem, mas que ele pode planejar a sua própria vida. Sim. Como seria planejar? Eu vou dar o meu exemplo. Por exemplo, eu sou corretora de imóveis, né? Eu trabalho com a construção patrimonial de clientes. Eu também estou fazendo essa construção patrimonial familiar, né? Para que eu tenha renda passiva futura. Então, quando eu vejo esse começo, como é que eu comecei a investir? Deixando aquela roupa maravilhosa na arara, tendo a vontade de trocar o ano do meu carro para um carro zero, mas aí vontade dá, vontade passa, não se troca. Aquela viagem maravilhosa que eu gostaria de ter feito e não fiz. Então, se, por exemplo, um jovem desse tem vontade de viajar, por exemplo, ele vai ter que comprar menos, né? Ele vai ter que fazer ajustes financeiros de ordem prática. Guardar a mesada. Aquele homem está querendo, por exemplo, com a família dele, quer comprar uma casa, quer comprar um apartamento. Você vai ter que fazer renúncias. Sim. Então, às vezes, quando o cliente chega para mim e diz, Jo, é tão difícil, eu disse, nossa, eu concordo contigo, eu estou vivendo essa fase. E a criança, Jo? E a criança? Eu, por exemplo, a gente está indo próxima semana para São Paulo. E os meus filhos, eles tiveram um planejamento para isso. Júlia quer passar o dia todo na Liberdade. Tem mais ou menos 2 meses e meio que ela já está juntando o dinheiro dela. Meu porque ela Deus, quer ir na cafeteira. Quer ir pra Liberdade. Quer. Dorameira? Total. Ela quer ir na cafeteria tal, ela quer ir na lojinha tal. Então ela tá guardando o dinheiro dela, né? Eu disse, filha, eu já ajudei. A gente já comprou as passagens, né? A gente já vai se hospedar, mas essa parte é com você e é extremamente possível. Então eu pensei, e extremamente positivo, né? Muito. Então, a gente está indo, né? Ela já fez vários cortes no que ela gostaria de comprar e que ela não vai comprar, porque ela vai trabalhar com o dinheiro dela, não é com o meu. Então, com o dinheiro dela, ela vai fazer mais ajuste do que ela faria com o meu. Com certeza. E aí, nessa onda, eu faço ajustes para quê? Para que eu e meu esposo, lógico, né, porque a gente está fazendo um patrimônio familiar, a gente faz ajustes para a gente fazer essa construção financeira. Mas esses ajustes, eles são feitos de pequenas ações que você vai fazendo e ela se torna grande. Porque as pessoas acham, não, eu vou ali tomar um café. O que é um café? Eu vou ali tomar um sorvete. O que é um sorvete? Quando você sabe aonde você quer chegar, eu sempre digo que a pergunta é, essa ação, ela me aproxima ou ela me distancia de onde eu quero chegar?
né? Então, muitas vezes, eu tô aqui lutando, vocês que me acompanham aí na rede social, estão lutando para chegar agora eu descobri que eu preciso pelo menos chegar agora nos 26% de gordura. Eu tava pensando que era 19%. Nossa, quando eu vejo algo assim, tentador, né? Na igreja tudo é tentador sempre, né? Sempre. E aí eu pergunto, gente, se eu fizer esse passo, eu vou me distanciar ou me aproximar dos 26? Eu vou me distanciar, me frustro, engulo meu choro, dou nome às minhas emoções. Não, e o sorvete, aí, tu falou do fico sorvete. tranquila. Um sorvete, mas no mês, quantos sorvetes? Pois Aí é a é, família toda, então, vezes 4. pois né? é. Então, E a Alexandra, que tem uma atuação mais corporativa também, né, ali de controle, porque tudo que a Alexandra Sim. faz é fazer mais com menos, né? Tudo Exato. na igreja é sempre Sempre. assim, mais com menos, mais com menos. E Ale, fora do script, que a gente já tá no fora do script. Mas, enfim, é uma curiosidade. Nós brasileiras somos educadas ali para conta do mês, né? Então, assim, do mês. O americano, ele pensa ao ano. É isso mesmo. Isso influencia? Isso impacta? Porque aí a Jo tá dizendo assim, ó, eu tomo um sorvete hoje, tomo um sorvete daqui a 2 dias, mas no final do ano, quando você vai ver, R$3.000 de sorvete, será? Tem esse, Não, e né? 3 quilos a mais, né? Mais do que 3 quilos. 3 mil reais, beleza, mas 3 quilos a mais. É muito mais, É muito mais complicado, é sério. É mais fácil organizar o teu orçamento, apertando 1 mês, apertando 2 meses, deixando de almoçar fora com a família, do que perder 3 quilos. Vamos combinar aqui que perder Sim, 3 sim. quilos é muito mais difícil do que você realinhar o seu orçamento financeiro. Apertar, Sério? com certeza. Perder peso É muito mais difícil, Sinara. O que Porque foi, você Sinara? Em que realinhar momento o tu seu- tá tem que essa tu não passou por dificuldade, essa né? dificuldade? Porque eu tenho. Não, Não. eu acredito que todas nós nessa mesa passamos por isso. Você está amesada. Como eu diria agora, eu inventei essa palavra agora. Você está a parte dessa mesa. Não, eu realmente nunca precisei. Meu Deus. tá Não, então peraí, calma, Você calma, tá de que eu preciso parabéns. respirar. Vou até tomar uma água. Um outro Nós podcast precisamos- aqui. É um Outro outro, que aí podcast. a gente Porque precisa as de dicas. o que ela faz, esse método dela precisa ser compartilhado. Precisa. E Porque faz eu- logo um e-book que é pra gente ter no Eu vou bolso. dizer algo para Exatamente. vocês. Não precisa, eu compartilho o método, é o seguinte, é Fecha a uma boca. questão de Eu vou até de gosto, de Planejamento. sabor mesmo, de preferências. Por exemplo, eu não gosto de doces. Ah, isso né? já é uma Lá grande vantagem. Tu tá Lá dois carros lá na minha minha frente. casa, todos tu tá com gostam 2 de quilos doce. a Eu não menos. gosto de doces, eu não gosto de comer doces. Né? Já é alguma coisa, eu não tenho tendência para comer também muito, então, se nunca tive, então eu acho que é natural o processo. Amém, irmã. Massas Glória a também Deus. não. Organizada mentalmente. Não sou de açúcar nem de sal também, então... mutante. Gente, que é isso? E eu pensei que a única estranha fosse eu, que vim me pastando no meu vegetarianismo. Nunca vi um negócio desse. Mas, gente, olha só. A gente tá caminhando pro final, né? Gente, a gente tem que fazer outro. vamos Flop, o que, fazer. que tu acha? A gente faz outro? Tá ótimo, né? Tá legal? Tu tá aprendendo muito aí, né, Flop? Gente, olha, eu vou te falar. É muito bom quando a gente senta à mesa com mulheres inteligentes, mulheres realizadas, mulheres que compartilham das suas realidades. A gente percebe, né, na fala de vocês, nesse bate-papo gostoso, que não é algo programado, né, roteirizado, é vida mesmo que se vive e que transborda, é de dentro para fora. E aí, eu sei que vocês são assíduas leitoras. E se são assíduas leitoras, podem dar conselhos, não podem Com ensinar? certeza. Pode indicar. Eu quero duas coisas agora com vocês. Primeiro, que vocês possam aconselhar quem está nos assistindo, né? 2 conselhos básicos, primordiais e assim relevantes para quem está nos assistindo para viver uma vida planejada e organizada. E posteriormente, vocês, por favor, compartilhem as leituras que fizeram com que vocês se tornassem essas mulheres. Pode ser? Pode. Nós temos 2 pilares primordiais na nossa vida. Primeiro, você precisa viver uma vida com propósito.
E quando eu falo isso, eu falo do livro Uma Vida com Propósito. Ele já teve várias releituras, né? Edições. Muito obrigada, Sinara. E você aprende com ele. Essa leitura de capa brochuda, né? Grossa. Obrigada, Flop, você é excelente. Eu já quero ele traz muito conhecimento para a tua vida. Ele tem umas páginas a mais, ele tem umas frases de efeitos que te impactam e te fazem refletir. Outro ponto que você precisa trazer para a tua vida é saber lidar com pessoas. Saber lidar com pessoas hoje em dia é primordial. Nós precisamos de gente. O que Deus mais ama é gente. Quando você transborda na vida de gente, Deus te abençoa. Então, às vezes as pessoas perguntam para mim, como é que você dá conta de tudo? Não sou eu, gente. É o Senhor que, através da sua palavra, de compreender e entender que eu estou vivendo uma vida com propósito, um propósito do Senhor, as coisas acontecem. Acontecem no trabalho e acontecem no dia a dia. Então, eu também indico para você, especialista em pessoa, do Thiago Brunet, muito bom. Fala um pouquinho do temperamento, fala um pouquinho de como cada pessoa é. Então, assim, cada pessoa tem uma forma de ser. Você tem que extrair da pessoa aquilo que ela tem de melhor e trazer para o seu dia a dia, seja no trabalho voluntário da igreja, seja na sua família. Cada filho, com certeza, né, Jô, deve ter uma personalidade. Até a sua rede de apoio, seus familiares, cada um tem uma forma de ser. E essa forma de ser você tem que extrair para saber conviver da melhor forma possível. Certo. Eu preciso fazer um comentário. Eu preciso fazer um comentário sobre isso. Nós estamos falando sobre gestão, sobre organização e planejamento. E às vezes você que está ouvindo esse podcast pode pensar assim, então elas estão falando que a vida precisa ser assim, amarrada, passo a passo em tudo. Não, é justamente o contrário, né? Precisamos desmistificar isso. Porque, na realidade, o planejamento, ele facilita, ele te liberta, né? Para aproveitar os bons momentos da vida, para curtir muito mais coisas, ter acesso a muito mais programas que, de repente, você não tenha, porque está com a vida tão desorganizada que não sobra tempo para realizar os seus sonhos e os seus planos. Isso é rumo ao sucesso, né? Planejamento. Jô, eu acho que você pensa que você não tem como compartilhar depois de Alexandra. Você tem sim. Depois do que ela falou, gente, sabe? Sim. Fica difícil. Eu sou fã de Alexandra. Eu sou fã, sabe disso. Mas eu também sou sua fã. E justamente por isso que você... Pronto, agora transborda na nossa vida. O que eu diria? Eu diria para mulher ou para qualquer ouvinte, se você não está bem emocionalmente, se você não está bem emocionalmente e ou financeiramente, não compre nada. Não compre nada, você não está bem. Provavelmente você vai comprar alguma coisa a mais do que o seu orçamento. Você vai comprar alguma coisa que nem combina com o seu estilo. E se você, que está aí do outro lado, está na mesma busca que eu de fazer composição patrimonial, saiba que este começo vem de pequenas renúncias para que realmente você possa construir um patrimônio que lhe dê futuramente uma renda passiva. Então vem realmente do carro que você não trocou, da roupa maravilhosa que você não comprou, da viagem em primeira classe que você poderia fazer, mas você renunciou, daquela bolsa maravilhosa que combina exatamente com o teu estilo e que você não comprou, ficou lá no favoritada. Então, a composição patrimonial, ela é possível, ela é necessária, mas ela vem realmente de muitas renúncias. Eu estou vivendo essa fase e eu sei que é difícil, mas daqui 3, 4 anos, lá na frente, eu vou ter o poder de escolher um pouco mais, de aproveitar um pouco mais. As mulheres que estão nos ouvindo e nos vendo, né, precisam entender que pensar nessa composição patrimonial, pensar no sucesso familiar, financeiro familiar, é extremamente importante e cabe e ficou também e tão quanto para a ajudadora. Eu acho que isso é exercer esse ajudar, né, esse papel ali, porque a mulher de Provérbios, ela era essa mulher. Com certeza. Essa mulher
empreendedora de vários patamares. E quais são as dicas de leitura pra gente? Pediram que eu trouxesse 2 livros, eu trouxe 3. Porque aí uma leitora eu não consegui. Assídua. Sou um pouco assim, não consegui escolher. O primeiro é Psicologia Financeira de Morgan Housel. Aqui ele fala realmente sobre a importância de construção patrimonial, e foi a partir desse livro que eu vi que eu poderia ter essa possibilidade de fazer composição patrimonial. Eu estou no ramo imobiliário, né, vendendo investimentos, vendendo possibilidades para o morar bem, mas esse livro realmente, Grazi, ele abriu as lentes para eu fazer a composição patrimonial da minha família. Eu indico. E aí você 100%. não só ajuda pessoas a fazer essa composição, mas enxergou que isso é real para você também. Nós temos grandes oportunidades no mercado e que é real para a vida de qualquer pessoa. Basta realmente você fazer ajustes financeiros e ter foco e saber que nesse caminho vai ter muitas renúncias, você vai poder comprar, mas você diz, não, eu posso, mas eu não vou. Eu sou adulta e eu não vou comprar. Perfeito. E simplesmente não vai comprar e vai ficar feliz. O que mais nós temos aí? Esse livro aqui, Garra, que a autora fala que garra é uma junção de paixão e perseverança. Esse livro, ele me deu muito mais senso de propósito ao meu profissional. Eu indico muito a pessoa ler. Ele me deixou mais apaixonada pelo ramo imobiliário. Tem um senso de propósito muito maior hoje do que antes de eu ler esse livro. Perfeito. E esse aqui... Garra. E semana passada eu terminei esse livro aqui, a biografia de Luiz Barsi. Luiz Barsi, ele é um bilionário, né? Ele é o maior investidor de renda fixa na Bolsa de Valores brasileira. É verdade. O jogo dele para a composição patrimonial foi ações. O meu é imóvel. Mas a premissa é a mesma. Ele fala de renúncia, ele fala de foco, determinação, uma vida mais minimalista e principalmente buscar conhecimentos. Às vezes as pessoas, eu gosto tanto de um tema, então eu vou ler esse tema. Mas na verdade você precisa de conhecimentos que você não gosta. Talvez você tenha que ir para um curso de alguém que você não gosta, fazer uma mentoria aqui. Então, assim, ler o que você precisa ler. É você se especializar com o que realmente você precisa naquele momento. É fazer, apesar de não gostar. Gente, é a vida adulta mesmo. Ontem, quando nós falávamos na nossa reunião, eu lembro que você mostrou um dos livros, né? Que tem uma citação do maior manual, né, de planejamento que nós temos, né? O Sem Esforço, que é do mesmo autor de Essencialismo. Eu não trouxe porque ainda não li. O maior manual que nós temos de planejamento é a palavra de Deus, é a Bíblia, ele começa o livro falando, né, que o jugo com Deus é suave. Então, Deus está dizendo que a gente vai ter um peso, mas que com Ele vai ser leve. Muito bem. Leve. E assim, só para antes da Igual gente entrar, antes de nós fecharmos, nós já estamos com o nosso tempo bastante, um pouquinho, né, quase chegando, mas nós precisamos lembrar sempre desse manual e lembrar, aprender com José. Você que ainda não conhece a história de José, administrador de ponta. É verdade. Né? Ele conseguiu, né, fazer com que uma nação não morresse de fome. Né? Nós temos aí exemplos... Com muito dos exemplos citados aqui. Lembrando aqui, olhando para a Jo e para a Alexandra, nós temos aqui um exemplo de amigas que se aconselham, né? E que apoiam uma a outra. Sim. E aí a gente pode lembrar de quem? De Jetro, que era sogro de Moisés, né? E que apoiou ele. Apoiou naquele momento onde ele estava, né, com muitas demandas, muita gente para administrar, e ele foi lá e disse, olha, organiza dessa forma. Sim. E assim é para isso, né? E tantos outros exemplos nós temos no nosso livro, no nosso manual. Claro, e esses homens que vocês leem, essas literaturas foram trazidas certamente. Foram inspirados também pela palavra de Deus. Né? Porque o Senhor é perfeito. Por que tem que acabar, Flop? Eu não queria acabar, eu queria ficar mais tempo, eu queria mais tempo. Olha... Nós iniciamos as nossas séries de podcast com essas duas mulheres maravilhosas e certamente vai edificar a vida de alguém aí do outro lado. E vai edificar certamente a sua vida.
que precisa olhar para uma vida planejada, uma vida organizada de uma forma diferente. O sucesso é nós gerarmos grandes porções de resultados. Eu estou aqui diante de 2 mulheres, 3 mulheres de sucesso, né, que edificam a minha vida sempre me inspirando com tudo aquilo que sabem e que possa edificar também. O IboaCast Mulher vem celebrar as mulheres no Dia Internacional da Mulher e nós queremos apenas que vocês sejam mulheres de provérbios, mulheres planejadas, organizadas, florescedoras, frutíferas, E homens. porque o melhor sempre está por vir. Verdade, não é verdade? Grazi, verdade. Muito obrigada, Jo, muito obrigada, Alê, por vocês aceitarem esse convite. E eu acho que não para por aqui, a gente vai ter que fazer uma segunda Ai, gente, edição foi uma desse delícia. tema. Foi uma delícia. Eu Muito amei, obrigada, amei participar. gente, pela aceitação do convite. Realmente é um privilégio estar com vocês, aprender com vocês, né? São amigas do coração, né? Pessoas que nós sempre aprendemos, tanto na nossa instituição, né, Alexandre? Como Na nossa fora instituição, dela. quanto Na fora vida. dela. Que Deus continue abençoando a vida de vocês Ai, ricamente. amém. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, a conversa foi maravilhosa. Eu sempre que eu converso com uma mulher, gente, quando eu digo assim, não compre nada emocionalmente, porque eu já fui essa mulher que já comprei por pura emoção. Chegava em casa, gente, que loucura, que isso? Nem combina comigo. E eu sei que muitas mulheres pecam nesse sentido, né? Então, é possível, tem um caminho a seguir, realmente. Jo, dá só o teu arroba pra gente. @Jocionara. Olha aí, ó, simplesinho. Ale, teu arroba pra gente. Vou falar igual a Jo, né? Agradecer a vocês pela oportunidade. Esse bate-papo foi leve. Gente, não fique com medo. Planejar é fácil, planejar é palpável. Libertador. É gostoso, você vai ter tempo para sonhar, vai ter tempo para com seus filhos, com a sua família, com seu namorado, se você ainda não é casado, então assim, com seus pais. Então, se permita. É fácil, qualquer coisa, entre em contato com a gente te ajuda de alguma forma. E muito obrigada, gente. Que Só esse fala teu conteúdo- arroba pra gente, teu Instagram. que esse conteúdo possa ajudar pessoas. Meu arroba é Alexandra Pedrosa. Ok, perfeito. Foi bom, não foi? Excelente. Acho que a gente vai Ai, precisar que fazer bom. de novo. Foi bom, Flop. Você é foi maravilhoso delícia. também. Foi tranquilo. Olha, nos acompanhe e que você seja cada vez mais frutífera, que você floresça. Feliz Dia Internacional da Mulher para nós.